Qual é a maneira que eu invisto em criptomoedas, de que forma eu vejo esse universo e quais são os conselhos e dicas que eu tenho para você. Meu nome é Guilherme Anoni do Para Sempre Investidor. Muito obrigado pela sua visualização. Neste canal nós trazemos informação de finanças, investimentos e a maneira que você lida com o seu dinheiro, de uma forma muito fácil, eficiente e inteligente. Neste vídeo nós vamos falar sobre um tema muito debatido ultimamente, muito importante e que naturalmente passou a fazer parte da carteira de investimentos da maioria das pessoas no mundo, que são as criptomoedas. Criptomoedas, elas nasceram, bem dizer, em 2008 com o Bitcoin, certo? Até então existiam outras formas de token, existiam outras formas de moedas digitais, bem assim dizendo, né? Mas de verdade, a tecnologia blockchain e uma moeda universal, ela se tornou verdade com o Bitcoin. Característica de um dinheiro, nós temos que pensar uma coisa. Ele deve ser divisível, ele deve ter a capacidade de levarmos ele para algum outro local de locomoção e ele tem que ter o seu valor mantido. Isso nós pegávamos moedas lá atrás. Existia, por exemplo, ouro, ele tem alguma dessas capacidades, mas ele não é uma coisa tão fácil de você andar com 1 quilo, 2 quilos de ouro. Se você ganha uma barra de ouro de R$1 milhão, você não consegue, às vezes, ir na padaria e comprar alguma coisa. Então o ouro se tornou muito mais uma reserva de valor do que uma moeda propriamente dito. E o Bitcoin, criado pelo famoso Satoshi, ele vem com essa característica de tentar abraçar tudo isso. E antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, que nada aqui do que eu vou estar falando é uma recomendação direta de compra ou de investimento em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda. Eu estou aqui dando um exemplo, eu estou dando uma forma de que eu enxergo a criptomoeda, maneira que eu invisto e como que eu vejo todo esse ecossistema. Voltando então, o Bitcoin ele se tornou extremamente normal, ele se tornou hoje uma moeda que você conversa com todo mundo e é mais fácil talvez você encontrar pessoas que saibam o que é Bitcoin do que às vezes pessoas que investem no mercado financeiro. Mas nós temos assim, da mesma forma como nós abrimos uma conta numa corretora para comprar ações, você deve ter uma conta numa corretora para comprar criptomoedas. Eles são a ponte para comprarmos isso. Diferença número 1 e muito importante entendermos. Criptomoeda, ela, falando do Bitcoin propriamente dito, a característica da criptomoeda e do Bitcoin é ser descorrelacionado com esse ecossistema financeiro que existe. E a tecnologia blockchain, ela permite isto. Então, quando a gente compra um ETF, por exemplo, na Bolsa de Valores americana, existe todo um registro de que talvez até a secretária da pessoa que trabalha dentro saiba que o Guilherme tem aquele investimento naquele ETF, porque isso é um ecossistema financeiro normal. Quando falamos de criptomoeda, você não tem essa característica da pessoalidade, ou seja, o que você comprou, uma cripto que você tenha, não existe um rastro, um livro, alguma coisa, aonde o governo, as instituições e qualquer outro tipo de pessoa possam ver como enxerga nas ações, como enxerga num registro civil de documentos, num registro de imóveis. Criptomoedas é um universo diferente. E essa é a principal característica de se investir em cripto. Então, nós já temos que pensar aqui de cara, se você quer se expor a essa classe de ativos, que tem essa característica de ser descorrelacionada do universo financeiro, não faz sentido algum você investir em criptomoeda através de ETFs, ou através de fundos, ou através de qualquer outra coisa que seja, porque você vai correlacionar algo que nasceu para ser descorrelacionado. Você está dizendo, vem cá, Banco Central, tudo bom? Eu tenho X investido nesse fundo que compra cripto. Então, se exponha lá diretamente na criptomoeda, certo? Óbvio que você tem que fazer a declaração de imposto de renda dizendo que você tem um valor naquela corretora, que você mandou um valor ali, que você comprou o equivalente
essa moeda digital, é normal. Só que você comprar diretamente já te deixa muito mais livre do que através de um fundo, certo? Então, como que eu vejo isso? Como qualquer investimento meu no mercado financeiro. Longo prazo, primeiro ponto. Não podemos pensar de forma alguma na criptomoeda e na sua volatilidade ainda muito forte. Então, eu compro cripto para o longo prazo, eu não sei o que vai acontecer, eu só estou com um pedaço do meu patrimônio em criptomoedas pagando para ver o que vai acontecer. Como é uma tecnologia, de certa forma, muito disruptiva, Bitcoin é uma coisa que pegou uma popularidade gigante. Muitas outras moedas vieram depois deles. Só que a característica em si do Bitcoin, por ser a primeira e por ter todo uma coisa pensada, faz ela ser muito diferente. O Bitcoin é finito. Eu acho que até 2140 ou 2147 é a última vez que o Bitcoin poderá ser minerado. Depois, já vai ter todas as moedas, elas são extremamente finitas, certo? Então, se você tem um Bitcoin, não vai ter como ser criado um outro. Então, essa escassez dele é algo que a gente tem que pensar e colocar numa análise de risco, de saber que isso pode vir a ter um resultado positivo lá na frente. Pode, não quer dizer que tenha. Então, dentre todas as criptomoedas, o Bitcoin é uma das únicas, se não a única, que oferece de verdade esse tipo de escassez com toda esse histórico já por trás e aceitação. Então, por ser um mercado altamente volátil, por ser uma concorrência absurda e ter toda essa característica do descorrelacionado, blockchain e tudo mais, como que eu enxergo uma situação nesse sentido? Já é um mercado muito arriscado. Já é um setor de cripto, ele já é muito mais arriscado do que o setor financeiro, o setor imobiliário. Então, se você vai se expor a esse setor, cara, pegue já o suprassumo desse setor. Pegue, cara, o que é o mais top dessa brincadeira aqui? É Bitcoin. Esquece outras porcaria, esquece aquelas moedinhas, esquece coisa pequena que subiu 3.000%. Sabe? Eu estou falando assim porque é a forma que eu invisto, por isso que eu estou dando só esse exemplo. Então, se eu vou buscar um setor arriscado, eu vou pegar a forma mais segura desse setor, que é a exposição a Bitcoin. Existem algumas maneiras nos Estados Unidos, alguns outros países, que é muito legal que você consegue fazer compras por mês ou por semana direto do teu cartão de crédito. Então você que vai acumular patrimônio, é muito mais fácil fazer isso. Ou você pode às vezes pegar um valor que você determinou para investir, compra uma cripto, guarda e deu. Da mesma forma como o buy and hold, da mesma forma que investir para o longo prazo. Não importa o preço que você pagou agora, importa que você quer que daqui a 10, 15, 20 anos você tenha essa moeda guardada. E a gente espera, investidores, que isso cresça de valor. Outra coisa muito importante, cripto tem uma frase famosíssima, que ela tem as chaves públicas e as chaves privadas. A chave pública é quase que aquela montoeira de número que você vai dar um dia para alguém, olha, esse aqui é meu Pix, essa aqui é a minha chave, deposita na minha conta. E a pessoa vai ter acesso a te mandar um Bitcoin e transacionar com você. E a chave privada, ela é como se fosse a senha dessa brincadeira toda. Então, quando você compra cripto numa corretora, por ser descorrelacionado, justamente é como se a corretora fosse a dona das criptos e você tivesse ali dentro uma participação. Você tivesse ali dentro aquela tua chave. Então, o mais interessante e recomendado a fazer é você comprar aqueles tipos de pendrive. Eu tenho um vídeo no meu Instagram falando bem sobre isso. É você comprar esses pendrives para tirar a sua criptomoeda da rede, porque a chance dessas corretoras sofrerem ataques hackers, perderem protocolos e situações é muito grande. Nós falamos do mercado arriscado, novamente, pessoal. Então, talvez, por mais arriscado que seja, você também guardar isso em casa, e se você, porventura, perder isso aí, você perdeu o teu Bitcoin, perdeu o teu investimento, você deixar ele na corretora, sem ter acesso à tua chave privada, você também está correndo risco.
Então escolha qual risco você quer correr. Eu acho que eu confio muito mais em mim e na forma que eu consigo armazenar um pendrive de Bitcoin do que talvez deixar numa corretora que é tão volátil e as coisas mudam tanto. Nós vimos agora, em novembro de 2022, o escândalo da FTX, a segunda maior corretora de criptos do mundo. Ela foi à falência em questão de 3, 4 dias. O seu CEO lá e fundador, ele possuía 40 bilhões de dólares de patrimônio. Era o valor do valuation dele naquela época, ele foi a praticamente zero. Então ainda tem muita coisa que aconteceu, a gente não sabe de verdade o que aconteceu na FTX, mas vale saber que foi a segunda maior corretora e ela quebrou. Então nada quer dizer com que a primeira, a terceira ou outras não possam vir a ter problemas. Então é muito mais recomendado que você de verdade guarde isso na sua casa, tire da rede e saiba que você está entrando nesse mundo de investimento descorrelacionado, de blockchain, de situações muito mais arriscadas. Então, traga para mais normalidade possível. Quando você tira um Bitcoin da rede, você simplesmente acompanha ele pelo seu aplicativo, pelo seu computador, você vê a valorização dele, você vê as suas moedas. Você pode transacionar sem problema nenhum, só que você vai demandar abrir o seu pendrive, colocar as suas senhas ali e validar com uma senha que você tem. Então você cria uma camada incrível de segurança e fica livre da rede. Então, essa é uma forma que eu invisto, é uma maneira que eu achei que valeria muito se expor a cripto desta maneira do que talvez ficar de fora dessa situação. Mais uma vez, não sabemos nada do futuro. Eu não tenho ideia se o Bitcoin vai virar pó em uma semana ou se daqui a 20 anos ele vai ser talvez um dos ativos mais valiosos do mundo. Não sabemos. Eu acho que para a minha carteira de investimento, para a forma que eu invisto, eu consegui encontrar um percentual muito pequeno, adequado com o meu risco, que eu falei, esse eu vou colocar em cripto, em Bitcoin, 100% Bitcoin, e vou carregar comigo por longo prazo, da mesma forma como se eu fosse comprar uma ação individual ou algum REIT individual, por exemplo, porque a minha carteira é majoritariamente em ETFs. Então eu espero que você, ao tomar a decisão de investir ou não em cripto, ou se você já tem uma carteira, faça esse pensamento. Não compre Bitcoin simplesmente porque você viu um guru falando, ou porque você pegou uma carteira recomendada de alguém. E quando você for comprar, exclua aqueles zilhões de porcaria daquelas criptomoedas. Vá trabalhar, vá empreender no seu nicho, seja um baita profissional. E quando for investir em algo, sempre procure pegar a coisa mais tranquila possível num mercado tão complicado que é, certo? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nesse vídeo, que essas informações tenham te ajudado a tomar melhores decisões, ser um investidor de longo prazo melhor, que é o que eu sempre bato aqui no canal. Invista para o longo prazo. Não podemos contar com a sorte, exclusivamente a sorte, do curtíssimo prazo. Então, mais uma vez eu agradeço pela atenção. Comente aqui se você investe em Bitcoin, se você tem estas formas de guardar, seja no pendrive, ou se você compra outras criptos e por quê. É sempre bacana poder trocar muita ideia. Se inscreva, curta o vídeo e, meus amigos, obrigado mais uma vez e, como sempre, vamos nos ver no próximo vídeo.